começando o primeiro ano do ensino médio, só que pela terceira vez. Não que eu fosse preguiçosa, desleixada, nada do tipo. É que eu realmente não aprendia. Por mais que eu me esforçasse mais que o normal, por mais que eu me empenhasse mais do que todo mundo daquela escola, minhas notas nunca melhoravam, sempre tirava nota baixa. Chegava no final do ano eu reprovava. E eu já tava para desistir. Porque eu pensava assim, não adianta eu ficar tentando uma coisa que não dá certo. Se eu não consigo, é melhor desistir. E isso me fazia mal, porque desde pequena o meu sonho de princesa era terminar a escola, me formar, sabe? Ter uma profissão. E aí, aquele terceiro ano que eu tava começando de novo, entrou um professor novo na escola, que ele era professor de matemática. E ele era aquele professor que todas as meninas davam mole e todas as meninas morriam por conta daquele professor. Na época, ele tinha na faixa de uns 30 anos e realmente ele era bonito. Mas eu não ficava igual o resto das meninas porque eu meio que tinha um trauma de escola, sabe? Eu acho que meu cérebro meio que ligava que os professores também eram um pouco culpados da minha limitação. Só que não era, era doidura mesmo do meu cérebro. Realmente era uma dificuldade só minha. Então eu nem dava bola pra ele, aí pra mim era um professor normal e pior, era um professor de matemática, né? Que era a minha matéria ainda que eu tinha mais dificuldade. Só que um dia, durante a aula, pela minha surpresa, ele me mandou um recado que era pra eu esperar ele depois da aula. E aí todo mundo saiu e eu esperei. E aí no final daquela aula ele veio falar comigo, ele se ofereceu a me ajudar, porque ele notava que eu realmente me empenhava, só que eu não conseguia aprender. Ele me ofereceu me dar um reforço a mais, alguns dias ficar depois da aula comigo, me dar uma atenção maior para ver se eu conseguia evoluir. E eu aceitei, porque eu vi aquilo uma luz no final do túnel, né? Eu já estava desistindo, sozinha. E aí uma pessoa me oferece ajudar, na mesma hora eu agarrei. Falei, não, aceito, nossa, tô muito feliz, porque é meu sonho conseguir. E aí eu fui embora naquele dia, contei pra minha mãe ficou super feliz, sabe? Falou, não, não custa tentar, né? Vamos tentar. E aí, daquele dia em diante, a gente já começou. Quando a aula dele era a última aula, e aí a turma toda ia embora, ele ficava comigo, e aí ele me explicava de novo aquela matéria que ele tinha explicado durante a aula, sabe? E aí ele fazia atividades extras, me passava para eu fazer em casa, para eu poder evoluir mais. Ele sempre uma matéria que ele explicava para a turma, ele me explicava 2, 3 vezes a mais. E aí, com as 2 semanas que a gente estava estudando junto, eu já comecei a notar uma melhora. Parece que minha mente começou a clarear e eu já sentia que eu realmente estava aprendendo. Pela primeira vez eu estava aprendendo matemática de verdade. Eu estava muito feliz com aquilo, mas muito feliz mesmo. Eu sempre agradecia a ele, sempre deixava bem claro o quanto eu estava grata com aquela ajuda, sabe? E eu não sei se ele começou a confundir as coisas, mas eu comecei a notar que ele estava dando em cima de mim. Ele começou a me elogiar muito, começava a ficar fazendo pergunta demais da minha vida pessoal, sabe? Minha vida íntima ali, fora da escola. E eu comecei a estranhar aquilo. E quando foi um dia, ele deu um passo a mais. A gente estava estudando depois da aula, né? Como de costume, não tinha ninguém mais. E ele veio e tentou me agarrar, tentou me dar um beijo. E naquilo eu já assustei, já dei um empurrão nele, falei assim que não. E ele pegou e veio de novo. E insistiu de novo. E eu peguei, ameacei ele. Falei assim, ó, se você tentar fazer isso de novo, eu vou gritar e todo mundo vai saber o que tá acontecendo aqui. Primeiro, porque eu não queria realmente. Segundo, naquela época, eu tinha um rapaz que eu gostava e a gente meio que tava começando a se conhecer, sabe? E aí, sabe qual foi a reação dele quando eu neguei ele 2 vezes? Ele falou assim, você sabia que as meninas da escola inteira dariam qualquer coisa pra ter uma chance comigo? E eu falei assim, pode ser, mas eu não quero, eu tenho namorado. Ele falou assim, você deve se achar demais, né? Não é à toa que é tão burra. Quando ele falou aquilo pra mim, eu me senti um lixo, mas sabe, um lixo, porque você tá precisando de uma pessoa que te ofereceu a mão, mas usou da sua dificuldade pra poder se aproveitar de você. Eu senti um nojo tão grande daquele homem que eu nem respondi ele. Eu saí correndo chorando aquele dia e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu já passei pra dentro do banheiro porque eu queria tomar banho e tirar aquela mão daquele homem que tinha pegado em mim, sabe o nojo que eu tava, como se eu fosse culpada também. E eu fui pro banheiro e fui tomar banho, só chorando, chorando, chorando. E minha mãe batendo na porta perguntando o que tinha acontecido. E aí eu tomei banho. E quando eu saí, eu fui conversar com ela. Porque de forma nenhuma eu queria sentir que eu tinha protegido aquele homem nojento.
e contei tudo pra minha mãe. Minha mãe ficou super nervosa também, super revoltada. E a gente já foi direto pra escola pra poder expor tudo pra diretora, né? Pra ela tomar alguma atitude, afastar ele, fazer alguma coisa. Mas, pra nossa surpresa, a atitude da diretora foi ainda pior e mais machista do que a atitude daquele homem. Sabe qual foi a resposta da diretora pra minha mãe? Ela pediu que a gente não fizesse escândalo, não espalhasse para poder não manchar o nome da escola. E aquilo foi um tapa na cara da minha mãe. Minha mãe deu vontade de agarrar no pescoço dela, mas ela se segurou pra gente não perder a razão e me chamou pra gente ir direto pra delegacia. Me perguntou se eu tava de acordo, eu falei que é claro que eu ia fazer qualquer coisa pra punir aquele homem. E aí a gente foi, prestou queixa, tudo certinho contra ele. E eu fui e troquei de escola também, porque nunca que eu ia voltar pra uma escola que uma diretora defendesse uma atitude monstruosa daquela. Mas, infelizmente, como ele não chegou a ter, né, o ato carnal comigo, a pena dele foi só prestar algum serviço comunitário, ele não foi preso nem nada, infelizmente, né? Mas mesmo assim, de certa forma, eu me senti com a consciência tranquila, eu fiz o que eu tinha que fazer e todo mundo ia saber da atitude daquele homem e apesar dele não ter sido preso, todo mundo ia ter um pé atrás com ele e ele ia aprender que homem tem que saber, homem não, na verdade homem e mulher, né, mas nesse caso foi um homem, tem que saber que não é não. E essa história não é minha, foi apenas uma interpretação de uma das histórias que eu recebo através do meu Instagram. Então, se você quer me enviar também a sua história, é só me chamar lá pelo nome que tá passando aqui na sua telinha e vai estar o link na descrição também, chamar no direct e contar a sua história, tá? Eu sempre tô lendo com muito carinho e selecionando algumas pra interpretar aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa história. Dê seu joinha pra estar sempre me ajudando aqui. Se inscreva no canal também pra ficar por dentro de todas as outras histórias e aguarde que uma hora ou outra pode ser a sua passando aqui, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz.